provém de Deus e não de nós. Vamos orar para que o Senhor ministre essa palavra em nós? Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo poder e mover do Senhor sobre nós hoje. Obrigado porque já te adoramos. Obrigado, Deus, que o Senhor nos conduziu até aqui. E agora, Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, que o Senhor ministre a nós e em nós, conforme o Senhor deseja. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de poder falar do Evangelho. De podermos, ó Deus, estar numa casa onde, Senhor, a verdade da palavra de Deus é ministrada. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, a gente está num ano assim muito especial. Abre o seu coração para isso que o Senhor tem hoje. A gente está num ano muito especial, onde Deus tem marcado a nossa vida, né? E ainda que você não perceba aquilo que o Senhor já está fazendo, mas com o passar do tempo você vai notar que com este ano de uma nova fase, você vai perceber que Deus vai direcionar muita coisa na sua vida. Muita coisa vai acontecer na sua vida, fruto daquilo que você vai receber nesse ano. Os próximos anos, Deus tem muito que vai liberar sobre você, porque você recebeu neste ano aqui. Por isso eu queria que você guardasse tudo que você pode, anote, internalize o máximo de todas as instruções que o Senhor está dando para você durante este ano, porque eu creio que você vai testemunhar que Deus liberou uma nova fase para você em 2026, em nome de Jesus. E nesse mês nós já compartilhamos um pouquinho sobre sermos uma igreja ainda melhor. Já compartilhamos sobre esse aspecto e na semana passada nós estivemos falando sobre a importância da casa de Deus, a importância de nós termos experiências poderosas com Deus, e foi uma bênção as nossas reuniões. E hoje eu quero pensar com vocês, continuando um pouquinho sobre essa questão de termos experiências com Deus. Eu quero continuar refletindo com você um pouquinho sobre o fato de que uma experiência com Deus, ela é muito importante, porque ela sempre deixa algo de Deus em nós. Quando nós temos uma experiência com Deus, é poderoso, porque cada experiência que nós temos com Deus, algo, não era para colocar ainda, mas está tudo bem, né? Era surpresa, né, irmão? Agora não é mais. Mas cada experiência que nós temos com Deus é importante porque algo de nós é tirado e algo de Deus é colocado. Cada vez que você tem uma experiência com o Senhor, algo de Deus é colocado em você. E algo, né, na verdade, que não deveria estar em você também é tirado. É por isso que o tema da palavra hoje é justamente esse: o tesouro dentro do barro. O tesouro dentro do barro. Eu queria que você olhasse para o irmãozinho do lado e se apresentasse. Assim, muito prazer, vaso de barro. Muito prazer, eu sou um vaso de barro, e você? Né? O tesouro dentro do barro. E eu estava sendo ministrado essa semana, a gente foi para um bate e volta em São Paulo, né? Saímos na terça, decidimos viajar na segunda-feira, aí já de tarde praticamente, e a gente saiu terça de manhã de carro, né? Fomos para São Paulo, chegamos lá na 11 horas da manhã da quarta, resolvemos o que tinha que resolver na quarta, voltamos na quinta, chegamos aqui sexta de novo, e é bênção, dirigir é muito bom, né? E eu estava vindo durante esse tempo, então, que estava ali só eu no carro, falando com Deus, e quando eu viajo sozinho, assim, é uma benção, irmãos, que aí eu aproveito para falar em língua, aproveito para profetizar, aproveito para cantar bem alto, para dar uns gritos, tá só eu lá no carro, né? Então, tá tudo certo. Às vezes eu tenho aquela imagem, assim, né? Aquela imagem que os capetos ficam vendo, aquela tocha de fogo na BR, assim, eles não sabem o que é, não, mas é eu que estou lá, né? Aleluia, que benção. Mas eu estava sendo ministrado por Deus sobre isso, porque quando você olha para muitos homens e mulheres de Deus, na história bíblica, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, fica claro, muito claro para nós, quando a gente olha para a história deles, o que eles carregavam. O poder de Deus estava sobre eles, o jeito que se manifestava, e a Bíblia, eu lembrei de alguns personagens, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre o Davi, e olha só, estava sobre ele de um tal jeito, que Davi nunca perdeu uma batalha. É muito interessante isso, gente. Gente, um general, um comandante de guerra, nunca ter perdido uma batalha. Ele carregava um espírito de vitória sobre ele. O Espírito do Senhor, a Bíblia diz, também se apoderou de um homem chamado Sansão. Todos vocês conhecem a história de Sansão?
Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou do Sansão, e o Sansão passou a mão no osso do queixo de um jumento tinha morrido lá, e o Sansão passou a mão no osso do queixo do jumento, e derrotou 1000 homens com aquele osso do queixo do jumento. Já pensou um negócio desse? Porque o Espírito do Senhor veio sobre ele, e quando vinha, uma força descomunal se manifestava sobre Sansão, né? É interessante, nós sabemos pela palavra de Deus, que o poder de Deus também veio sobre os discípulos de Jesus, e o fato do poder de Deus ter vindo sobre os discípulos, isso mudou o mundo como a gente conhece, mudou o mundo, né, desde então. Por quê? Porque desde que o Espírito do Senhor veio sobre os discípulos, eles começaram a carregar o mesmo poder que havia sobre Jesus. O mesmo que Jesus fazia, os discípulos então faziam, os milagres, as curas, os sinais, as manifestações, e por causa disso, o Evangelho chegou até nós. Você pode dizer um amém por isso? Porque eles carregavam algo. E aí eu fiquei pensando, tantos homens e mulheres de Deus carregavam o poder de Deus, realizaram coisas poderosas. Quando o Senhor vinha sobre eles, eles faziam algo. E aí ficou uma pergunta no meu coração, e nós? O que é que nós carregamos? Irmão, você já se perguntou, o que está dentro de você? O que você carrega dentro de você? Qual é a unção que está dentro de você? E eu fiquei perguntando isso. O que eu e você como igreja carregamos quando nós andamos pelas ruas? O que eu e você carregamos quando nós falamos com as pessoas? O que as pessoas enxergam? Porque quando eles olhavam para os discípulos, eles falavam, ali tem um homem de Deus. Quando olhava para Davi, falava, ali tem um adorador. Quando olhava para Paulo, falava, ali tem um pregador do evangelho. Quando olhava para Daniel, falava, ali tem um legislador, um homem de Deus, um governador abençoado. Quando olham para nós, o que eles enxergam? O que as pessoas veem? O que os nossos amigos veem? O que os nossos clientes veem? O que os nossos colegas de trabalho veem? O que os colegas da faculdade da escola enxergam na gente? Quando nós falamos, gente, né, o que é que nós carregamos? Então, muitas vezes, ao viver a nossa rotina de vida, a gente não fica atento a tanta coisa poderosa que tem em nós, a quanta coisa preciosa que Deus já colocou na nossa vida, e por nós vivermos, acho que tão abençoados, tão arregalados, com tanta bondade de Deus, foge algumas coisas da nossa compreensão, do nosso coração, porque talvez você não percebeu que hoje você levantou da sua cama e você tendo orado ou não, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, a graça de Deus continua se renovando sobre a sua vida, a bondade de Deus te alcançou, a saúde está aí sobre você, você tem família, você tem filhos, muitos de vocês têm um carrinho para vir até a igreja, não pegou uma gota de chuva, tendo você orado ou não, tua saúde continua aí, tua família continua aí, a graça de Deus continua sendo abundante sobre a sua vida. Sabe, irmãos, a gente às vezes vive uma vida muito boa e muito preciosa e esquece, a gente às vezes tira os olhos do Senhor e perdemos a noção daquilo que nós carregamos, daquilo que está dentro de nós. E por que a gente perde a noção? Porque não é pouca coisa que tem dentro da gente, não é pouca coisa que tem dentro de nós. Não é pouca coisa, querido, que o Senhor colocou dentro de nós. Nós somos um povo que carrega muita revelação de Deus. Nós somos um povo que carregamos muita coisa da parte do céu, querido. Sabe, você e eu, nós não estamos vivendo no tempo do profeta Samuel. A Bíblia fala que no tempo do profeta Samuel, as manifestações eram raras, as visões de Deus eram raras. Deus falar com as pessoas era um negócio raro, não acontecia torta direito, não era assim que acontecia. A Bíblia fala sobre isso. Agora nós, gente, nós não. Que privilégio nós temos, nós conhecemos um Deus poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Todos nós aqui já fomos abençoados por Deus, todos nós aqui já fomos curados de alguma forma, todos nós aqui Deus já abriu um caminho para nós, restaurou alguma coisa da nossa vida, é verdade ou não é, irmãos? É interessante isso, nós temos experiências com Deus, nós falamos com Deus, nós temos liberdade mesmo e livre acesso a Deus, nós conhecemos a história e sabemos que o próprio Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, por isso nós temos salvação. Irmão, tem muita revelação quando você entregou sua vida a Jesus. Talvez você não tenha entendido algo, mas aconteceu tanta coisa com você que você não tem noção, aconteceu tanto milagre com você que você não tem noção. Quando você recebeu Jesus na sua vida, automaticamente foram liberadas sobre você mais de 350 promessas.
Ah, irmão, você não entendeu, não. Quando você disse sim, eu recebo Jesus na minha vida, mais de 350 promessas automaticamente foram liberadas sobre a sua vida. E a Bíblia ainda fala assim, porque sobre nós está toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi abençoado e é abençoado com tanta coisa. A Bíblia diz que Deus nos deu em Cristo todas as coisas. A minha Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não passou na mente humana ainda, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Meu Deus, e por que eu estou dizendo tudo isso? Você tem que compreender algo, querido. Nós fazemos parte da geração, creio eu, mais privilegiada de todos os tempos. Nós fazemos parte da geração que tem mais privilégios da parte de Deus de todos os tempos sobre a terra. Nunca uma geração teve tanta revelação de Deus quanto eu e você temos. Nunca uma outra geração teve tanto conhecimento de Deus como eu e você nós temos. Nunca, querido, se teve tanto conhecimento a respeito das Escrituras. E o texto que nós lemos, Paulo aqui, ele está fazendo um paralelo. Abre o seu coração para isso. Paulo está fazendo um paralelo, capítulo 4 que a gente leu, sobre a velha aliança e a nova aliança. Não dá tempo de explicar, e eu não vou gastar tempo aqui com isso, mas a velha aliança que Deus fez lá com Moisés, e a nova aliança que Deus fez lá em Cristo. Eu estou sendo muito simples para pular as explicações aqui de nova e velha aliança, mas vamos entender dessa forma. Olha para Moisés, você lembra de Moisés? Quem lembra do personagem bíblico Moisés? O homem das pragas, o homem que o mar abriu, o homem que tocou na rocha, saiu água, o homem que o pão caiu do céu, justamente na época onde ele estava ali. Tudo aconteceu sobre este homem, quando Moisés estava lá. Então, tudo que foi escrito sobre ele, será que ele é um homem de Deus? Você olhando para Moisés, será que Moisés foi um cara especial? Moisés foi um homem de Deus? Será que Moisés foi um personagem importante? A Bíblia fala que Deus falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Esse cara era importante, esse cara era especial para Deus. E aí, será que o que ele fez na história, durante a sua época de vida, será que merecia, querido, um crédito por aquilo que ele carregava? Moisés carregava a presença de Deus praticamente com ele, a amizade com Deus. Mas eu estou falando de Moisés, nova aliança e velha aliança, para você entender uma coisa. Olha o que Paulo fala entre nós e o Moisés. Porque se Moisés foi especial, eu queria que você entendesse uma coisa. Você é muito mais especial que Moisés. Você carrega muito mais coisas do que o Moisés e não sabia disso. Você carrega coisas mais preciosas do que Moisés carregava. E eu quero mostrar para você algo. Olha o que Paulo fala comparando nós com Moisés. Dá uma olhadinha a comparação que Paulo faz. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Como assim? Sabe, Moisés foi um homem tão especial, que a Bíblia fala que um dia ele falou: Senhor, deixa eu ver o Senhor, mostra a sua glória para mim. E a Bíblia diz que Deus falou: Moisés, beleza, vou mostrar um pedacinho para você. Moisés enxergou um pedacinho de Deus, e diz a Bíblia, irmãos, que o rosto do homem ficou brilhando, que o rosto do cara, ele desceu do monte, e o rosto dele brilhava, como o sol. E eu ficava, e aí o que acontece? Moisés então colocou um véu. Ele colocou um capuz, assim, as pessoas não vão ficar olhando para mim o tempo inteiro para querer contemplar a glória de Deus. Mas aí, com o tempo, sabe o que começou a acontecer? Começou a apagar aquilo. Aquela glória não era mais a mesma, aquele efeito não era mais o mesmo. E aí, o que Moisés fazia, segundo o texto? Colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Mas olha para 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Agora, olha nós. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Irmão, nós com a face descoberta, que contemplamos, que conhecemos o Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória sobre a sua vida é cada vez maior, a bênção é cada vez maior, a transformação é cada vez maior. Moisés viu uma vez e tentou reter aquilo com ele. Nós não temos só uma vez, dia após dia tem novidade da glória e da bênção de Deus sobre nós.
Irmãos, olha só, na velha aliança, só Moisés contemplou a glória de Deus, mas na nova aliança que nós vivemos, todos nós contemplamos a sua glória, todos nós conhecemos a Cristo, todos nós sabemos quem amamos, e amamos o Filho de Deus. Olha só, irmãos, toda a glória, todo o poder, toda manifestação que o povo viu no passado, tudo que eu falei para você, seja o que aconteceu com Davi, seja o que aconteceu com Moisés, seja o que aconteceu com Sansão, seja o que aconteceu com Isaías, com Jeremias, e aí vai embora. A Bíblia diz que tudo isso está dentro de nós. A Bíblia diz no texto que nós lemos que está dentro de vasos de barro. E nós somos esses vasos de barro. Existe um poder dentro de nós. Abra o seu coração para isso. Nós somos os vasos de barro. E por que que Deus quis colocar toda esta grandeza dentro do vaso de barro? Por que colocar isso dentro de vaso de barro? Porque, na verdade, Deus nunca está interessado em mostrar o vaso. Deus está interessado em mostrar a sua glória para nós. Quando Deus... E é por isso que você precisa entender algo, irmãos. Olha para o versículo agora que vai fazer todo o sentido. 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro. Qual o tesouro? Você tem o próprio Deus em você, você tem a glória de Deus em você, você tem a unção do Senhor sobre você, você tem o poder do Espírito sobre você, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Irmãos, Deus não quer que as pessoas olhem para o vaso. Deus quer que as pessoas olhem para Ele. Deus não quer, sabe, Deus não compactua daquele que quer roubar a glória dEle. A glória de Deus não é nossa. Nós somos o vaso de barro, mas Deus colocou algo dentro de nós. É por isso que todos aqueles que querem aparecer no Evangelho, Deus abate eles. Todos aqueles que começam a ficar metidos e de nariz empinado, porque começam a fazer alguma coisa para Deus. Sabe o que Deus faz? Deus abate essa pessoa. Por quê? Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. A glória é dEle, por meio dele e para ele sempre. E sabe, irmãos, infelizmente por isso nós vemos cantores que perdem a sua posição, pastores que perdem a sua posição, líderes que perdem a sua posição. Por quê? Porque acham que podem mostrar uma glória acima da glória de Deus. Nós todos somos vasos de barro, é isso que nós somos. E é por isso que você precisa olhar para o seu irmão, mais uma vez se apresentar de novo, fala: muito prazer, eu sou um vaso de barro. Muito prazer. Sabe, aqueles que querem então se esconderem em Deus, falar: Senhor, apesar de mim, Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Esses Deus exalta. Então eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Deus colocou muita coisa dentro de nós. Deus colocou muita coisa dentro de nós. Muita coisa Deus colocou dentro de nós. E é por isso. Ajuda lá. Não precisava eu ter falado isso, né? Os líderes já têm que ficar atentos, né? Bora lá antes, vai lá e resolve o irmão lá. Ajuda ele lá. Ele é gente boa. Ele só está meio... Só tomou umas coisas a mais. Eu vou falar, gente, Deus colocou muita coisa dentro de nós. Olha aqui para mim, irmão. Pode ser curioso. Deus olhou. Agora já era. Ah, meu Deus. Deus colocou muita coisa dentro de nós. Mas eu vou falar, queridos, de 3 coisas para vocês. Olha aqui para mim. Primeiro, Deus colocou dentro de nós a sua palavra. Vou repetir. Deus colocou dentro de nós a sua palavra. Como assim, pastor? Lucas capítulo 21, verso 15. Olha para isso aqui, ó. Lucas 21, 15. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Olha Isaías 51, 16. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que diga a Sião: você é o meu povo. Jeremias 1, 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Uau! Quando a palavra de Deus é colocada na boca de um homem, ele tem um poder tremendo de realização. Irmão, a gente precisa entender isso aqui. A mesma palavra, isso aqui é forte. A mesma palavra que Deus usou para criar
todas as coisas. A mesma palavra lá do início, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, aconteça isso, e aconteceu. A mesma palavra que Deus usou, que Jesus usou para ressuscitar mortos nos seus dias. A mesma palavra na qual Ele deu ordem aos seus anjos para abençoar, para ministrar, para realizar milagres. A mesma palavra, ela está na minha boca e na sua. Está dentro de mim, a palavra de, diga assim, a palavra de Deus. Mais forte, a palavra de Deus está dentro de mim. Irmãos, eu sou o portador da palavra de Deus. Talvez para alguns, a palavra de Deus é só o que você está escrito, e a palavra está escrita num livro. Não, para os filhos de Deus, a palavra sai do livro, vai para o seu coração e sai pela sua boca. E quando sai pela sua boca, sai o poder de Deus junto com ela. É importante você entender que é por isso que todas as coisas que eu falo são muito poderosas. Quando eu oro, é muito especial. Quando eu profetizo, é muito assertivo. Quando eu faço uma oração, quando eu declaro uma palavra profética, as coisas acontecem. E por que assim? Porque eu posso liberar o poder de Deus através da minha boca. Então, olha só, eu queria que você entendesse isso. Lembra quando Pedro e João foram ao templo? A Bíblia diz que quando eles foram ao templo, eles tinham um mendigo lá na porta do templo que pediu uma esmola para eles, e eles disseram o seguinte: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas nós temos uma palavra. Sabe o que nós temos? Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Irmãos, eles não tinham, eles liberaram uma palavra sobre aquele coxo de nascença e ele foi curado. Foi isso que eles fizeram, sabe? E o que eu quero dizer é que toda a tua família pode ser curada por causa de uma oração que você fizer. Todo aquele que ainda não conhece Jesus na tua parentela pode ser transformado por causa de uma palavra que você liberar sobre ele. Irmão, você está entendendo isso? Se você hoje levantar, se você hoje aqui, durante esse culto ainda, ou depois desse culto, se você colocar as mãos sobre os seus filhos, colocar a mão sobre a sua esposa, colocar a mão sobre o seu marido, Deus pode liberar, abençoar, destravar, abençoar de forma poderosa a vida dele. Por quê? Porque aquilo que sai da sua boca tem o poder de Deus. Irmão, eu entendo isso, sabe? Foi com uma palavra que Deus estabeleceu as coisas. E talvez a gente não entenda isso, ou pareça estar distante da gente, mas a Bíblia diz que Deus colocou em mim a sua palavra. A palavra de Deus é tão poderosa, que foi com uma palavra que Deus estabeleceu as leis da física. Uma palavra Deus estabelece as leis que regem todo o universo. Irmão, você é tão sério. Se o Sol estivesse 3 centímetros mais próximo da Terra, toda a água do planeta iria evaporar. Se o Sol estivesse 3 centímetros mais próximo. Mas a lei, a palavra de Deus mantém ele no lugar dele. Se o Sol estivesse 3 centímetros mais afastado da Terra do que está, sabe o que ia acontecer? Toda a água da Terra congelaria. Você entende isso? Você entende então o que Deus fez? Mas é a palavra de Deus que mantém o sol no lugar que tem que ficar, que mantém a lua no lugar que tem que ficar, que mantém a minha, a sua vida no lugar que deve estar. A palavra de Deus. É importante você entender que uma palavra de Deus fez um homem andar sobre as águas. A palavra de Deus, ela penetrou um dia no seu coração, um dia uma palavra entrou na sua vida e disse: você precisa entregar sua vida a Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, algo vai ser transformado em você e você creu, seu casamento foi mudado, sua vida foi curada, sua vida foi liberta. Você está aqui por causa de uma palavra. Sim ou não? Por causa de uma palavra. Sabe, irmãos, uma só palavra que você disser, guarda isso, pode alterar o seu futuro e pode alterar o futuro da sua casa. Se você entender o que você carrega, irmãos, uma nova fase pode vir para a sua vida já. Se você liberar uma palavra de bênção sobre você mesmo, se você liberar uma palavra de Deus sobre o seu casamento, se você liberar, quantos creem que o Espírito Santo está na sua vida, irmão? Então, na sua palavra tem este poder. Se você liberar uma palavra carregada de fé, com certeza isso pode alterar o seu futuro. E como se não bastasse, Deus colocar em nós a sua palavra. Eu estou falando que Deus colocou aqui dentro, ó, de um vaso de barro. Como se não bastasse Deus colocar a sua palavra em nós, sabe que Deus colocou em nós também? O seu reino. Irmãos, Deus colocou o reino dele dentro de nós. Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim, que certa vez
Jesus, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível e nem se dirá, aqui está o reino de Deus, ou lá está o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha o que Jesus estava dizendo. Em outras versões, tem outro texto que diz que o reino de Deus está dentro de vocês. Irmãos, Deus colocou o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a cultura de Deus. Olha só o que ele está dizendo, que está em nós, e perto de nós e dentro de nós. O reino de Deus é a cultura de Deus. O reino de Deus é a cultura do céu. Como assim, pastor? É o jeito que Deus vive. Sabe, para você dizer assim, eu sou brasileiro. Irmão, você tem um negócio que você gosta de comer, você tem uma língua que você sabe falar, você tem coisas que você gosta de fazer, sim ou não? Porque você é brasileiro, é uma cultura. Agora a Bíblia está dizendo que o reino de Deus, ele está aqui no nosso meio, ele está em nós. Preste atenção, é o jeito que Deus vive, a língua que Deus fala, as coisas que Deus gosta, as coisas que Deus valoriza. Tudo isso diz a Bíblia que Deus colocou dentro da gente. Parece até estranho isso, mas ouça bem, a gente precisa ter mais revelação e entendimento sobre essas coisas, porque a gente fala, o reino de Deus está em você, a palavra de Deus está em você, e talvez você não entenda com a profundidade que precisa. Por quê? Porque a gente precisa ter mais revelação e entendimento daquilo que está dentro da gente. Eu queria que você olhasse para um texto, olha o que Jesus falou para a igreja, e olha lá, Mateus capítulo 18, verso 20, Mateus 18, 20, a Bíblia diz algo que Jesus falou, e às vezes não é entendido com a profundidade que precisa. Porque a palavra de Deus diz assim, pois onde se reunirem, vamos ler? Pois onde se reunirem, ali, olha lá, onde estiverem, 2 ou 3 em meu nome, ali. Quantas vezes a gente lê esse versículo de forma superficial? A Bíblia está dizendo que se 2 ou 3 estiverem ali em meu nome, o Senhor falou que Ele vai estar. Sabe o que Jesus estava ensinando? Jesus estava falando aqui, parafraseando um ditado de Roma. Qual que era o ditado? O ditado era assim, porque onde estiverem 2 romanos, Roma está ali. O ditado era esse, onde estiverem 2 ou mais romanos, Roma está representada por essas pessoas. Ou seja, o que isso quer dizer? Se estivéssemos em 2 romanos em um lugar e um crime acontecer, significava o seguinte, que nós como romanos podemos aplicar a lei e dar voz de prisão exatamente ali, porque Roma estava ali, a justiça de Roma estava ali, as leis de Roma estavam ali, porque 2 romanos estavam ali. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Está entendendo o princípio? Então, olha só, se nós víssemos uma injustiça acontecer, nós poderíamos, como romanos, dizer, isso vai ser punido, isso não vai ficar dessa forma, porque a lei de Roma vai ser aplicada agora, porque aqui tem 2 romanos que viram e são testemunhas do que aconteceu. Então, Jesus estava dizendo assim, ei, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar ali no meio deles. O que Jesus estava dizendo? A cultura do reino de Roma vale onde os romanos estão, ok? Então, a cultura do reino do céu vale onde os filhos de Deus estão reunidos. A cultura do reino de Deus vale onde aqueles que amam o Senhor estão reunidos. Você entende agora que Jesus estava dizendo? Onde se reunirem irmão, você está num ambiente muito poderoso e não se deu conta. Você está num ambiente fantástico e não se dá conta de quando você está reunido aqui na casa de Deus, quando você está lá na sua casa, Deus está ali com poder, graça, autoridade, bondade, justiça, fé, está tudo ali, irmãos. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. E alguns falam, pastor, eu não estou entendendo então. Onde a gente está, Jesus também está. Irmão, é muito mais do que isso. Jesus estava dizendo, onde vocês estiverem reunidos, este lugar se torna o reino de Deus naquele momento. Você não está na comunidade Shekinah hoje à noite, você está no reino de Deus, porque estamos reunidos no nome dEle, Ele está aqui no meio de nós. É quando o Senhor estava dizendo, onde vocês estiverem reunidos, as minhas leis vão imperar ali. Onde vocês estiverem reunidos, a minha palavra vai prevalecer. É por isso que você pode levantar sua voz aqui e dizer, estamos no reino de Deus. Toda maldição vai embora, toda a escassez vai embora, toda maldição vai cair por terra em nome de Jesus, que haja
haja cura, que haja liberdade, que haja poder, que haja unção, que a ansiedade vá embora em nome de Jesus, que a prosperidade me alcance. Por que a gente pode dizer isso? Porque Jesus disse, onde vocês estiverem reunidos, o meu poder vai estar presente. Onde vocês estiverem reunidos, é a mesma coisa que se eu estivesse ali no meio de vocês. Deus está aqui no nosso meio, irmão. A nova fase, ela não está lá na segunda, na terça, na quarta. A nova fase está aqui, na presença de Deus, onde você pode levantar sua voz agora mesmo e liberar. Levante sua mão e diga, Senhor, eu libero, eu profetizo, eu creio numa nova fase, num novo projeto, numa nova unção, numa nova carreira, num novo tempo para a minha vida, para a minha casa, e para tudo aquilo que você quiser. E por que eu creio que há um poder sendo liberado? Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu mesmo estou ali no meio deles. Meu Deus do céu! É a mesma coisa, gente, que Deus presente. É por isso que quando o ambiente é pesado, é difícil, é opressor, e quando nós chegamos lá, nós levamos a paz que excede todo entendimento com a gente. Irmãos, quando nós chegamos a lugares que estão cheios de trevas, preste atenção, nós carregamos dentro de nós a luz da vida. Nós podemos chegar lá e expulsar demônios. A presença de Deus em nós vai trazer a presença do Espírito de Deus para aquele ambiente. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós levamos luz, irmãos, o ministério de Jesus, ele é assim. Entende então um pouquinho mais. Dentro de um vaso de barro, o que é que tem? Existe a presença de Deus, existe a unção de Deus, existe a palavra de Deus. A glória de Deus está dentro de um vaso de barro. A gente precisa ter mais revelação dessas coisas, irmãos, para a gente parar de ser esses crentes normalzinho, que parece que, pois é, a gente veio para o culto. Hoje, irmão, você não veio para o culto só, você veio para um ambiente de manifestação da glória e da presença de Deus. É você que não aproveita isso, irmão. Mas você podia olhar para esse irmãozinho do seu lado e falar assim, ei, vamos ligar aqui uma bênção em nome de Jesus, vamos provocar o céu hoje à noite, vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus, vamos. Irmão, você podia fazer isso. Que poder maravilhoso tem um casal dentro de casa e os filhos. Eles podem dar suas mãos e dizer assim, nós declaramos a bênção sobre a nossa casa, declaramos os avanços sobre a nossa geração, declaramos portas abertas. Irmão, em vez de você ficar sofrendo e tentando resolver a sua coisa de uma outra forma, junta você, sua esposa e seus filhos e fala, sobre nós está a bênção de Deus, a unção do Todo-Poderoso. Sabe, a gente precisa ter revelação. A Bíblia diz que está dentro de nós. Do vaso de barro, sabe? Um dia, tudo que Jesus fez foi para beneficiar a gente. Um dia, os gregos, gente, Jesus não podia ficar só para ele o poder, não podia ficar só com Jesus a unção, não podia ficar só com os profetas, mas sabe o que Jesus fez? Ele fez questão de repartir o que estava nele com a gente. Você não está entendendo, não, irmão? O que Jesus carregava, ele fez questão de dividir com a gente. Como assim? Um dia, na verdade, os gregos mandaram chamar Jesus. Eles tinham a intenção, na verdade, de levar Jesus para a Grécia, que Jesus ficasse com eles. Porque quem eram os gregos? Os gregos eram os intelectuais da época, os pensadores, os sábios, os caras que tinham a letra, os mais cultos entendidos, a filosofia, a poesia, a mitologia e tudo mais. E a proposta deles para Jesus era muito simples. Jesus, vem para cá. Você é culto, inteligente, sábio, diferenciado. Se você vier, fica aqui no meio de nós, a tua sabedoria vai ficar conhecida em toda a terra. Todo mundo vai saber que você... E de lá, você sabe que de lá saiu todos aqueles pensadores, saiu aquela turma bacana, que hoje o povo estuda aí na faculdade, saiu de lá. Pois é, Jesus podia ter ido, mas sabe qual foi a resposta de Jesus? João capítulo 12, verso 24. Jesus disse assim, digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que Jesus estava dizendo aqui? O que Jesus estava dizendo? Ei, preste atenção. Eu sou um grão de trigo. Eu sou uma semente que o meu Pai enviou sobre a terra. Se eu morrer, e se eu for plantado nesta terra, sabe o que vai acontecer? Vai nascer um pé de trigo, vai brotar esse trigo, vai dar muito fruto, e desse fruto vai ter muitas sementes, e o que Jesus estava dizendo é, por que eu vou fazer tudo sozinho, se eu posso repartir com todos os meus irmãos, e com toda a igreja, aquilo que eu carrego? O que Jesus estava dizendo, gente? Eu sou inteligente mesmo, sou sábio, mas eu escolho não fazer tudo sozinho. Eu vim para a terra para morrer, e com isso, sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer colocar o reino de Deus
dentro das pessoas. Jesus disse assim, se eu morrer, se eu for para a cruz, se o grande trigo ficar sozinho, fica ele só. Mas se esse trigo for plantado, se ele morrer e essa semente nascer, o que vai acontecer, gente? Porque Cristo morreu. Sabe o que aconteceu? Porque Cristo morreu, nós tivemos acesso ao Pai, nós somos perdoados, o reino de Deus chegou até nós fomos salvos, fomos feitos filhos de Deus, fomos abençoados, fomos curados, fomos adotados, justificados, nós recebemos toda a sorte de bênção sobre nós. E sabe o que aconteceu? O reino de Deus então, não estava só sobre Cristo, o reino de Deus agora estava sobre todos aqueles que criam em Cristo Jesus, que criam no seu sacrifício. E sabe o que ele diz? Que toda a terra se encheria da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Por quê? Porque tem um pouco de Cristo dentro de cada um que entregou sua vida por toda a terra. Irmão, quando a gente olha para isso, essa semente do reino que estiver dentro das pessoas, Jesus estava dizendo, o meu reino veio eu vou colocar uma semente dentro de todo mundo, essa semente vai se espalhar, vai dar muito fruto, toda a terra se encherá da minha glória. Olha a visão que Jesus tinha, que tudo que Deus deu para ele queria repartir com a gente. Irmãos, o reino de Deus está dentro de nós, foi compartilhado com você as riquezas do céu. Você não está entendendo? Foi compartilhado com você o estilo de vida do nosso Pai Celestial. É por isso que eu vou te dizer que os teus melhores dias, eles estão dentro de você. A bênção que você está procurando está dentro de você. O potencial de realização já está dentro de você. Irmão, não vai ainda acontecer na sua vida. Já está dentro de você tudo aquilo que Deus planejou desde a fundação do mundo para você. Já está aí o poder, as liberações, a inteligência, a graça, o favor, a bondade, está tudo sobre você. Mas agora precisa você acionar isso. É por isso, querido, que a gente precisa entender que a palavra de Deus já está dentro de nós. Então, além disso, para confirmar que tudo é possível, que tudo é real, Deus colocou mais uma coisa dentro de nós. Ele colocou sua palavra, ele colocou o seu reino, e para chutar o pau da barraca. Sabe o que Jesus fez, gente? Jesus também disse que dentro de nós está o seu Espírito. Irmão, meu Deus do céu, nós carregamos o Espírito de Deus. Nós carregamos o próprio Deus dentro da nossa vida. O que isso quer dizer, irmão? Você acha que a gente é digno disso? Você acha que é digno de carregar, você que é o vaso de barro, carregar dentro de você a glória, o poder, a unção, como se bastasse assim, não, é a presença de Deus, não, é um agir de Deus, não, é um favor de Deus, é uma bondade de Deus que foi liberada, é um soprinho de Deus. Não, diz que o Espírito de Deus veio habitar dentro da gente. Irmãos, sabe o que a Bíblia está dizendo? Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós fomos escolhidos por Deus para carregar a sua presença na terra. Irmão do céu, entenda isso. Como que você pode entender isso? Lembra o batismo de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, diz que veio sobre ele o Espírito Santo como se fosse uma pomba. Mas faz de conta que é uma pomba mesmo, tá bom? Para você entender. O Espírito de Deus veio sobre Jesus como se fosse uma pomba. Imagina que a pomba pousou aqui, ó, no ombro de Jesus. E daquele dia em diante aquela pomba não saiu mais de lá. Imagina, onde Jesus ia, a pomba estava junto. Onde Jesus ia almoçar, a pomba estava junto. Onde Jesus ia viajar, a pomba estava junto. Onde Jesus ia pregar, a pomba estava junto. Jesus estava dormindo, a pomba estava junto. Ou seja, aquilo que veio sobre Jesus nunca mais saiu dele, nunca mais se apartou dele. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Jesus, daquele dia em diante, por onde ele andou, é como se a pomba estivesse ali, o Espírito Santo estava sobre ele. Quando os discípulos receberam, lá em Atos 2, aquela visitação do Espírito Santo, onde diz assim, que línguas como que de fogo desceram sobre eles, foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, imagina, você olhar assim, imagina que tinha uma vela acesa em cima do discípulo, onde o discípulo ia, tinha aquela chaminha acesa, onde ele passava daquela chaminha acesa, não tinha, nunca mais se apartou dele aquele negócio. Então você precisa entender uma coisa, significa que aquilo que veio sobre Jesus, que veio sobre os discípulos, que veio sobre nós, não só veio sobre nós, permaneceu sobre eles e permanece sobre nós. Eles não foram cheios do Espírito Santo por uma temporada,
não receberam a presença de Deus por uma estação, é por toda a vida que Deus está com você, é por toda a sua vida que o Espírito de Deus mora no seu coração e está com você. Eles foram cheios do Espírito por toda a vida deles. A Bíblia diz então, gente, que nós recebemos o poder de Deus. Tudo isso aqui é só uma revelação para você entender algo. Nós recebemos o poder de Deus, o Espírito Santo. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, o enchimento de poder veio sobre eles. Sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a curar, eles começaram a libertar as pessoas, eles começaram a ser testemunhas, sinais e maravilhas começaram a ser feitos através dos discípulos. O mesmo que Jesus fazia, os discípulos começaram a fazer também. Existia um poder sobre eles. Isso significa uma coisa, que dentro de você, e você às vezes perdeu a noção disso, porque você é um vaso de barro que não sabia que a glória estava aí. Você perdeu a noção que dentro de você está o próprio Deus. Você perdeu a noção que dentro de você todas as respostas para todas as angústias, para todas as tribulações, para todos os problemas já está dentro de você. Acontece que às vezes a sua frieza, acontece que às vezes a sua falta de revelação, ou às vezes a sua... como é que eu posso dizer, sua indiferença com relação ao que está dentro de você e a falta de conhecimento do que está dentro de você, não faz você desfrutar da glória que já está aí dentro. Irmãos, o diabo tem mais respeito à glória que está dentro de você do que até você mesmo. Porque o diabo, quando olha para você, ele sabe, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali está o Espírito Santo, ali tem uma tocha acesa, ali tem uma tocha acesa, ali tem um fogo de Deus, ali tem presença de Deus, ali está o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente não tem essa revelação. Então entenda uma coisa, se o Espírito de Deus está em você, tem uma dinamite poderosa espiritual dentro de você. Que se você abrir a sua boca, maldições podem ser desfeitas. Se você abrir a sua boca, enfermidades podem sair das pessoas no nome de Jesus. Sabe, se você só abrir a sua boca, você é capaz de explodir as barreiras espirituais que estão à sua volta. Se você simplesmente tiver a revelação, sou um vaso de barro, mas quando eu abro a minha boca, a palavra de Deus está na minha boca. Quando eu abro a minha boca, o reino de Deus, onde eu chego, a presença de Deus está. Então eu quero que você compreenda algo, ouça bem. A salvação que um dia chegou na sua vida, ela não vai embora não, ela vai permanecer aí em nome de Jesus. O batismo de fogo que você recebeu um dia, ele não foi embora não, ele permanece aí. Talvez aqueles dons que você recebeu, permanecem aí. Eu não sei se você pode entender algo. Senhor, obrigado pelo dom que o Senhor já me deu, pela capacidade que o Senhor já me deu, pela graça que o Senhor me concedeu, pela bondade. Você podia adorar o Senhor um minutinho? Por aquilo que já está sobre você. Aquilo que... Não, naquele culto, aquele dia eu recebi. Não, irmão, aquele culto só manifestou naquela vez. Não, permanece em você a mesma glória, a mesma unção, o mesmo favor, o mesmo poder que te curou aquele dia permanece aí. Aquele mesmo Deus que abriu a porta aquele dia permanece aí. Aquela mesma graça que restaurou a tua vida permanece aí para realizar coisas maiores na sua vida. Ouça bem, igreja. Você carrega um tesouro. Vou até chamar os músicos por causa do tesouro. Você carrega um tesouro. Talvez você está vindo aqui domingo após domingo, vem no culto, recebeu Jesus na sua vida, mas você nunca entendeu isso. Dentro de você tem um tesouro. Irmãos, como o diabo não quer que você descubra isso, que dentro de você tem um tesouro? Como que o diabo quer que você viva uma vida medíocre de crente, não entendendo que dentro de você tem um tesouro? Por isso que você vem para a casa de Deus, e sabe o que acontece? A palavra você não consegue concentrar nela. Você não percebeu que dentro de você tem um tesouro. Você não sabe que dentro de você tem um poder que pode ser ativado e acionado. Sabe o que eu quero que você entenda? Olha para esse versículo de novo. 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Temos tudo isso, a palavra de Deus, o reino de Deus, o próprio Deus, em vasos de barro. Para quê? Para mostrar que este poder que a tudo excede. Você carrega um poder que a tudo excede, irmão. Você carrega um poder maior do que a medicina tem, do que a ciência tem, do que o dinheiro tem, do que qualquer pessoa tem na terra. O poder que tudo excede, que está comigo, não vem de mim, mas vem do Senhor.
vem do Senhor. Entenda a verdade da palavra, irmão. Este mesmo Espírito que estava em Jesus, que operou os milagres, o mesmo Espírito que abriu as portas. Quem aqui já foi abençoado e uma porta já abriu para você? Uma cura já aconteceu na sua vida? Algo que não tinha como acontecer, mas aconteceu pela graça e pelo poder de Deus. Bora. Esse mesmo Espírito que estava em Jesus, e que operou milagres através dos discípulos, através de homens e mulheres de Deus que você conhece aí pela história, o mesmo está em você. Irmão, o mesmo está em você. Entenda isso. Você não é, quem é? Quem sou eu? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Quem sou eu? Eu sou o vaso de barro. Está aqui. E às vezes você olha e fala, mas como é que esse negócio aí pode carregar alguma coisa? Porque você olha para aquilo ali, irmão, meu Deus, se colocar água vaza, se colocar semente vaza. Não tem beleza, não tem formosura, está cheio de fissura, todo esquisito, porque assim é a nossa vida na terra. Talvez o pecado fez aquilo ali com você, te regaçou o vaso inteiro. E quando você olha para você mesmo, você vê aquilo. Você vê um vaso assim, acontece que você não é um vaso qualquer. Você é um vaso escolhido para uma nova fase ser vista sobre a terra. Irmão, você é um instrumento que Deus quer usar. Olha bem para esse vaso aí. Você é aquele que carrega a glória de Deus. Você querendo ou não, sabendo ou não, você carrega a glória de Deus. Você carrega o próprio Deus. Irmão, mas o vaso talvez está quebrado. O vaso é perfeito? Não. O vaso é bonito? Talvez não. O vaso talvez quebrado, todo rachado? Talvez. Mas aqui a gente precisa entender uma coisa: um vaso com fissuras, com um aspecto simples. Mas não importa o vaso, o que importa é o que está dentro. O que importa, irmão, é o que está dentro. E tem tanta gente se importando com o vaso. Porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu não isso, eu não aquilo outro. E o Senhor está falando, quem disse que o mais importante é o vaso? O mais importante é eu que estou dentro de você. Ah, irmãos, sabe, você é um vaso sim, que carrega um tesouro. Vaso de barro que carrega um tesouro, que pode ser visto por todos. Todos que olham para você estão vendo, é o vaso de barro. É a pessoa limitada, é a pessoa com isso e aquilo, é com problema disso ou daquilo outro, sim. Mas acontece que o vaso pode ser visto por todos. Todo mundo que olha para você sabe, tem Deus ali, tem Deus lá. Opa, tem Deus naquela pessoa, tem o Espírito de Deus naquele outro ali. Eles olham para você, eles sabem, tem alguma coisa diferente aí. Eles talvez não sabem dar nome, não sabem dizer que jeito aqui é a glória, que porção da glória que está, mas eles sabem, pode ser visto por todos que você tem Deus. Tem Deus na sua vida, mas a questão não é só que Ele pode ser visto. Sabe qual é a questão? É que a glória que está ali também pode ser derramada para outros. Pode. O poder que está na tua vida, ele provém de Deus. É Deus que colocou um tesouro aí, irmão, você querendo ou não. E talvez não sabia disso, mas tem um tesouro aí. O diabo olha para você e vê. Os demônios olham para você e vê. Talvez tua família não vê, teus amigos não vê, teus familiares não vê, tuas pessoas mais próximas, o patrão não vê. Deus vê. Ele colocou aí. E aí Deus colocou esse tesouro para que muitos se beneficiem dele. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje à noite? Preste atenção. A minha glória está dentro do vaso de barro. Significa que o meu poder de cura está dentro do vaso. Meu poder de restauração está dentro do vaso. Quem está pegando aqui? Meu poder de resiliência está dentro do vaso. Meu poder de superação está dentro do vaso. Quem é o vaso, irmãos? Está dentro de você o poder para sair dessa enrascada. Está dentro de você o poder para vencer essa batalha. Está dentro do vaso. Está dentro do vaso. Deus colocou esse poder em nós. Para quê? Para que a gente seja abençoado e que abençoe outros. Irmãos, por causa de você, famílias inteiras podem ser abençoadas. Se você, como filho e filha de Deus,
abrir a sua boca e dizer: eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus projetos. Você pode dizer para aquela pessoa, sabe aquele amigo seu que você sabe que precisa de uma mudança. Às vezes você fica olhando a pessoa se queixar na sua frente, falando: a vida está assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Mas sabe que se você tiver a revelação que existe um poder dentro de você, sabe o que você pode fazer? O que, irmão? Estava assim. Eu profetizo em nome de Jesus que haja mudança nisso que você está me dizendo, que haja glória sobre isso que você está me colocando, que você está dizendo que está difícil. Eu declaro: a tua sorte vai ser mudada em nome de Jesus. E o que a minha Bíblia diz? Que onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos em nome do Senhor, Ele está ali para dizer que assim seja feito, que o poder seja liberado, que a unção realmente aconteça. Irmão, espero que você esteja entendendo isso. Uma nova fase, sabe, você pode declarar uma nova fase para um casamento. Você pode declarar uma nova fase para uma finança. Você pode declarar uma nova fase para um filho que está viciado. Você pode declarar uma nova fase profissional para alguém que está já desanimado, dizendo: o quê? Não sei o que eu vou fazer da vida, a coisa está difícil. Uma palavra pode mudar. E essa palavra sai de onde? Sai de onde? De dentro do vaso. De dentro do vaso. Eu vejo muitos aqui, irmãos, sinceramente, nenhum dos nossos filhos precisava estar passando situações. Você poderia dizer para os filhos dos irmãos aqui da igreja: eu abençoo você, menino, eu abençoo você, moça, eu abençoo você. Você não vai desviar, você não vai viciar, você não vai prostituir, você não vai se perder, você vai ser uma bênção. Nós poderíamos olhar, homens, nós podíamos olhar um para o outro e dizer: cara, Deus vai prosperar você, a mão do Senhor é sobre a sua vida. Seja o que for que está te abatendo nesses dias, que a glória de Deus venha sobre você. Irmão, a gente podia ser instrumento de Deus, sabe, na vida de tantos. Eu vejo muitos aqui com uma palavra presa na garganta. Parece que a tua palavra é tão presa, irmão, que você está entendendo que está em você. Você está entendendo que tem a palavra de Deus sobre você. Você está entendendo que o reino de Deus está em você. Você está entendendo que o próprio Espírito está em você. Mas você nem consegue dizer assim: aleluia. Parece que está travado assim, sabe? Você não consegue olhar para uma pessoa precisando, falando assim, e falar assim: Deus te ama. Deus te ama, eu sei que Ele tem um plano para a tua vida. Olha, você está passando essa situação, mas eu creio que o meu Deus, Ele vai abençoar a sua saúde, Ele vai retirar a enfermidade. Eu creio que o meu Deus vai tirar toda a maldição da sua família, aquilo que você não sabe de onde está vindo, nem porque chegou. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser liberto, que você vai ser sarado, irmão. Essas emoções que estão aí remoídas, destruídas, eu declaro em nome de Jesus, sua vida vai mudar e você vai ser emocionalmente saudável, porque você é um vaso de barro que carrega a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Você carrega, irmão. Irmãos, eu vejo aqui, ó, Deus assim com as mãos estendidas, pronto para fazer algo. Deus está só esperando você. Fala assim, ó: libera uma bênção sobre Ele que eu quero fazer. Libera uma palavra sobre Ele que eu quero mudar. Libera uma palavra sobre ela que eu quero restaurar. Irmãos, eu digo para você, parece que tem irmãos aqui que estão com um negócio preso na garganta, mas hoje o Senhor quer destravar isso aí em nome de Jesus. Eu vejo aqui dons adormecidos, potenciais paralisados. Irmão, o que foi que aconteceu na sua vida que você perdeu a visão do reino, a visão do Senhor? O que hoje Deus precisa ativar em você? Ele está dizendo: já está aí dentro. Sabe, irmão, não tem problema, eu vou repetir, não tem problema que o vaso é de barro. Não tem problema o que você pensa ou não do vaso. Não interessa se você se acha capaz ou não. Não interessa se você acha que pode ou não. O que interessa é que Ele sabe que está em você e Ele sabe que você tem. Ele sabe. Ele sabe. Sabe, irmão, outros precisam saber que o vaso é de barro, mas que tem glória em Deus. Tem gente precisando saber que tem glória aí dentro. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sabe, se fosse você, sabe, você quer que as pessoas vejam que tem a glória, que tem Deus aí dentro?
Levanta sua mão onde você estiver, na direção de um parente, de um familiar, de alguém que precisa de Deus, precisa de cura, precisa de quebra de maldição. Eu não sei, levanta, estenda sua mão para algum lugar, irmão. Aquele meu amigo mora lá naquela direção. Levanta a sua mão agora e comece a profetizar. Comece a dizer: Senhor, eu estou liberando aqui uma palavra sobre ele. Estou liberando, Pai. Estou liberando a bênção sobre ele, porque eu aprendi. Eu estou aqui. O reino de Deus está aqui nesse ambiente. Nós podemos liberar juntos curas, milagres, prodígios, maravilhas, sinais, restauração. Aleluia, em nome de Jesus. Comece a profetizar agora, Senhor. Irmão, vai. O reino de Deus está dentro de nós. Há um tesouro dentro de você. Levanta a mão. Levanta a mão. Que veja um Deus na sua vida. Que veja um Deus nas suas palavras. Que o vaso é de barro, mas a glória é de Deus. O vaso é de barro, mas a glória é dele. O vaso é de barro, mas o poder é dele. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites para a unção de Deus. Eu profetizo. Alcance sobre nós, alcance. Irmão, levanta a sua mão e fala: Senhor, eu profetizo alcance sobre nós. Alcance, vai lá, irmão, com fé. Alcances, ousadia, sabedoria, unção, revelação. Alcances sobre a minha vida. O Deus do céu é o que nos fará prosperar. A mão do Senhor é que está sobre a minha vida e a minha casa, em nome de Jesus. Há um poder dentro de você, irmão. O vaso é de barro, mas a glória é dele, a excelência é dele, a unção é dele e o poder é dele que se manifesta. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, está na hora daquilo que recebemos ser repartido com outros. Está na hora daquilo que você recebeu ser repartido com outros. Deus está te dando a revelação que tem tanto aí dentro. Sabe? Estende a mão para o perdido, para aquele que você sabe que precisa de Jesus. Irmãos, estenda o seu coração aos que precisam. Irmão, em nome de Jesus, olha só, aquilo que estava dentro de Jesus agora está dentro de você. Sabe aquela compaixão, quando Jesus olhava para alguém e falava assim: ele precisa de um milagre, ele precisa de uma direção, ele precisa de uma instrução, ele precisa de ajuda. Isso está dentro de você, irmão. Em nome de Jesus, estenda a sua compaixão para que mais uma alma seja alcançada para Cristo. A minha oração, irmãos, por você, Senhor, ativa o tesouro nos vasos, para que outros vejam. Irmão, tira a tampa desse vaso aí, para que os outros vejam, para que os outros saibam que você é um representante do reino de Deus. Irmãos, sinta a compaixão subindo pelo teu peito agora, e batendo assim sobre a vida, só aí dentro do teu coração, e dizendo: meu Deus, meus funcionários precisam da vida de Deus, minha família precisa da vida de Deus, meus amigos precisam da vida de Deus. Começa a sentir compaixão por eles, irmãos. Eles estão indo para o inferno, eles estão se perdendo, e em você está a vida. Irmão, preste atenção. Se você tivesse uma revelação, se você soubesse que a cura do câncer está na tua boca, será que você liberaria a cura para alguém? Ei, você está me ouvindo aqui? Será que se você tivesse uma convicção, a cura do câncer, ela não está na medicina ainda, mas sabe onde ela está? Dentro do vaso de barro, porque Deus que criou todas as coisas. Eu posso liberar uma cura, eu posso declarar a palavra e dizer: seja curado, seja mudado, seja restaurado. E a tua boca pode liberar a cura da AIDS para alguém. Por quê? Porque é o tesouro está dentro de você, irmão. O poder total está dentro de você. Mas não te ensinaram a ser religioso, te ensinaram a ser um crente paradão, a ser um crente bonzinho, a ser um crente que acha que não é com ele essa conversa. Espera aí, o Espírito de Deus está dizendo: se você pudesse liberar a cura para alguém, você liberaria, sim ou não? Se você tivesse aí na tua voz agora dizendo para um canceroso, dizendo: seja curado completamente em nome de Jesus, você faria isso por alguém? Você entraria lá no hospital e faria isso por alguém? Irmão, você pode fazer, sabe?
Sinta a compaixão de Jesus subindo no seu peito agora. Eu vejo, irmão, o perdido na rua. Sabe, a gente precisa começar a enxergar isso. Ver o perdido na rua. A gente precisa ver a pessoa, o filho pródigo que está longe, a família que está em pedaços por causa de um problema, aquele que abandonou a casa de Deus e talvez está perdido por aí, num fim de semana como esse, na cachaça, na droga, no desamparo, e talvez ele está lá no cantinho dele dizendo assim: Jesus, me dá mais uma chance, me ajuda a voltar, eu não tenho forças. E a tua oração pode buscar esse cara onde ele estiver. Dizer: Senhor, tira as amarras dele, tira as travas dele, tira os grilhões dele. Manda os teus anjos agora, manda o teu espírito lá. Visita aquele homem, traz ele para a tua casa. Visita ele naquele lugar e diz para ele que o Senhor o ama. Nada disso é impossível para nós. O tesouro que está em você vai brilhar sobre as trevas de muitos, irmão. Vai brilhar. Deus não te encheu para você ficar quieto. Deus não te encheu para você ficar sentado em banquinho de igreja. Deus não te encheu para você viver uma vidinha normal, como se nada tivesse acontecendo com você, e se você fosse mais um mortal sobre a terra. Não! Você é filho de Deus. Você é embaixador do reino do céu na terra, representante do reino de Deus nesse lugar. Você não é um cidadão comum, você é um cidadão do céu, irmão. Ele te encheu com esse tesouro. Ele te encheu com esse tesouro. Porque através de você, outros vão ser preenchidos. Vai ser uma palavra sua, vai ser uma oração sua, vai ser uma declaração sua, vai ser uma intenção sua nessa nova fase, irmão. Em nome de Jesus, que a compaixão te leve para as ruas, para os lares, para os corações partidos. Que seja um tempo onde Deus vai te marcar, acrescentando vidas que você levou a Cristo. Oh, meu Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o vaso de barro está precisando falar algumas coisas para o Senhor hoje. Senhor, minha vida oferecer. Você precisa, vaso, como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. irmão. Se você entender o que está dentro de você, e se você crer nisso, a sua vida vai ser fantástica daqui em diante. Aquilo que você carrega que vai te levar a uma nova fase. Não é o que virá sobre você, é o que já está. O que já está é o tesouro. O que já está é a unção. O que já está é a presença. O que já está é a glória. O que já está é a palavra. Já está dentro de você, irmão. A nossa vida vai tomar um rumo inacreditável. O Senhor te revelou hoje o que está dentro de você, um tesouro dentro do barro. Deus tem derramado tanto ao longo dos anos sobre a sua vida. Está na hora de você revelar esse tesouro para outros.
Senhor. Não se esqueça que você é o vaso de barro. Deus sabe quem você é. Mas só que a glória não é do vaso, a glória é de Deus. A perfeição não é do vaso, a perfeição é de Deus. Toda a capacidade não é do vaso, a capacidade é do Deus que está dentro do vaso. Nesse momento a gente precisa se colocar diante dele e dizer: eu venho oferecer minha vida, Jesus. Venho, Senhor, Oferecer minha vida, Jesus. oferecer Pai, irmão, oferece, Pai. como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado. Senhor, como igreja nós estamos aqui. Senhor, muito obrigado pela revelação de que nós somos o vaso, mas a glória está dentro do vaso. Pai, que os meus irmãos possam ser abençoados com esta palavra e com esta revelação. Pai, que as pessoas possam ver a glória do Senhor nos meus irmãos. Que todos desta casa, ao andarem, por onde quer que andem, sejam vistos como portadores da glória de Deus. Você é um portador da glória de Deus, irmão. Sobre você está a excelência da presença de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa. Que a mão do Senhor te cubra e que tudo que você fizer seja abençoado pelo Todo-Poderoso. Que o Senhor te dê uma semana cheia da graça e da glória dele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai com Deus.